Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia para os nossos amigos de casa, que Deus possa estar iluminando nossos corações. Quão privilegiado nós somos de todas as manhãs estamos entrando em contato com o pão da vida, que é esses preciosos ensinamentos que Deus assim tem dado para nossas vidas. Eu espero que realmente esses ensinamentos possam estarem acarretando uma transformação em nossos corações, até porque o objetivo de tudo não é trazer mero conhecimento, e sim relacionamento para com o nosso Deus. Antes de iniciarmos o nosso culto ao Senhor, eu convido os irmãos para que nós possamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial. Obrigado, porque a gente vai louvar a Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por mais uma vez podermos estudar sobre a Tua Palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa fixar todos os ensinos, todas as lições que nós podemos tirar hoje da nossa leitura, que possamos fixar no nosso dia a dia, Senhor, que nós possamos realmente colocá-las nas nossas rotinas diárias, nos nossos trabalhos diários, todos os dias, meu Pai. Te pedimos também que o Senhor possa aceitar nossa oferta a Ti, esse nosso culto prestado a Ti, possa ser agradável a Ti, Deus. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Sabemos que nunca estaremos só. Jesus sempre promete auxílio para cada um de nós. Com esse pensamento no espírito de reverência e adoração, vamos entoar o hino 382, Não Ando Só. Toda parte aonde quer que eu
agora vamos falar o nosso verso da semana. No 3, Rebeca. 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos desgracem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque essa é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Nesse momento teremos um louvor especial com o Joshua e a Sofia. Bom dia! Bom dia! Um bom dia para você que está em casa. A música que eu e a Sofia iremos a louvar o Senhor, como nosso irmão David falou, vem falando com o título diz Fala Minha Alma. E essa música diz que nós devemos ouvir a voz do Senhor falando para cada um de nós. Que nós neste dia possamos ouvir a voz do Senhor a cada momento. E que esse louvor seja para a honra e glória do Senhor. Amém.
Bom dia novamente, irmãos. Bom dia. Nessa madrugada em específico, nossas atenções foram direcionadas para o capítulo 4 do livro de 2 Reis, mas também nós estudamos o capítulo 13 e 14. E nós estudamos também o livro Profetas e Reis, o capítulo 19, que teve como título Um Profeta de Paz. Primeiramente, vamos explanar um pouco sobre o capítulo 13 e 14, e logo após nós vamos explanar o que se fala no capítulo 4, como já foi dito, do livro de 2 Reis, né? E logo após nós vamos falar um pouco sobre o que o livro aborda também. Aqui no capítulo 13 do livro de 2 Reis, vimos falando sobre o reinado de Joacás, que ele foi o 12º rei de Israel, ele foi o filho de Jeú. Fala que também ele reinou 17 anos sobre a casa de Israel, mas como seus pais, ele refletiu o caráter terrível deles. E fala que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Contudo, quando nos afastamos do Senhor, sabemos que consequências advêm sobre nossas vidas. Até porque, feito fala no Salmo, né? Nos Salmos, o guarda de Israel não dorme e nem cochila em si. Mas a partir do momento em que nos separamos desse guarda, nós estamos por nossa própria conta. Então, consequências com certeza irão advir sobre nossas vidas. E consequências veio sobre o reinado de Joacás. A Síria, sobre o comando de Azael e depois pelo seu filho, Ben-Hadad, começou a minar esse poder, essa influência de Israel em si. Ficava atacando constantemente o reino de Israel, até o momento em que Joacás ele se arrependeu em partes dos seus maus atos, dos caminhos que ele estava andando em si em termos da idolatria. Então Deus, compadecido dele, em partes, fez com que os juízos que estavam acontecendo pudessem cessarem por um determinado tempo. Mas infelizmente a adoração à idolatria ainda era vigente e continuou atuando no reinado de Joacás. Logo após, vem falando sobre o reinado do seu filho, que foi Jeoás. Como seu pai, ele refletiu o caráter daqueles reis ruins de Israel. E, infelizmente, ele fez novamente o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqui também abre o parênteses para falar sobre a morte de Eliseu. Contudo, nós não vamos focar nesse assunto ainda, nós vamos falar mais sobre isso nos assuntos posteriores. No capítulo 14 em específico, vem falando sobre Amazias, que era o rei de Judá. Ele foi o 9º rei de Judá. Falando sobre ele, fala que ele reinou 29 anos na casa de Judá, e ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não igual a Davi, que era um dos seus descendentes, né? Fala que ele matou os servos que tinham assassinado o seu rei, o seu pai em si, né? Que foi, o nome do seu pai foi Joás. Joás, ele foi assassinado por um moabita e por um amonita, né? E o filho dele vingou a morte de seu pai. Fala que Amazias, ele teve assinaladas vitórias, e uma dessas vitórias foi justamente sobre o reino dos edomitas, né, que eram descendentes ali de Esaú. Contudo, infelizmente, depois dessa vitória, ele deixou que a soberba invadisse seu coração. E ele agora disse ao rei de Israel: ei, vamos medir forças, chamando para uma batalha em si, né? Esse é o perigo da soberba, né? É o perigo de confiar nas nossas próprias mãos. E quando teve essa batalha entre Israel e Judá, Amazias teve uma assinalada derrota, onde foram levados os ouros, as pratas, todas as joias ali e as riquezas do reino de Judá foi transferida ali para o reino de Israel, tudo por conta dessa soberba que Amazias deixou sobrevir sobre sua vida. Em resumo, foi esses os tópicos apresentados aqui no capítulo 13 e 14, e agora nós vamos direcionar nossas atenções para o livrão e para o capítulo 4 do livro de 2 Reis. Sim, irmão David. Agora vamos começar a falar sobre o livro.
o capítulo 19, com o título Um Profeta de Paz. E ao lermos o título já podemos entender uma das características de como foi o ministério de Eliseu. Diferente de Elias, onde Elias estava sempre ali com uma mensagem severa, com relação ao povo mesmo, a situação do povo de Israel, nós vemos o profeta de Eliseu em uma situação, embora ainda ocorresse muitos problemas, mas estava agora em uma situação de paz. Na leitura nós podemos ver uma das características muito poucamente vista em homens hoje em dia, né? O livro vem contando que Eliseu era um homem bom e firme, era um homem bom, mas ao mesmo também severo. É interessante ver essa questão de ele ser um homem bom e logo em seguida falar da questão da maldição que ele pronuncia sobre as crianças, né? Que falam sobre ele ser careca, onde fica falando. Exatamente, esse relato, Júnior, encontra-se lá no capítulo 2, a partir do verso 23, né? Onde depois que Eliseu foi assunto aos céus, Elias, que logo após que Elias foi assunto ao céu, agora quem era o profeta ali em específico era Eliseu. E algumas crianças, a Bíblia traz algumas traduções falando que alguns rapazes começaram a caçoarem sobre ele, né, dizendo: olha, Elias subiu, sobe tu também, calvo. Mas nós sabemos que logo após Eliseu se virou e mandou uma maldição em nome do Senhor para com esses jovens, certo? Mas não foi uma maldição arbitrária, não foi uma maldição severa assim da parte de Eliseu, foi algo necessário. E nós sabemos que esse juízo foi justamente 2 ursas vieram e acabaram matando 42 daqueles jovens, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu acho muito interessante a maneira como vocês estão levando a informação, porque é isso que Deus queria que entendesse. Veja, nossa maneira de entender quando alguém é severo é errada. Deus sabe quando tem que vir o severo, quando tem que vir o mais calmo. Depende da situação. Sim ou não? Sim. No tempo de Elias era preciso o quê? No tempo de Eliseu era preciso o quê? Entenderam? E quando Eliseu, que tinha um espírito brando e calmo, é afrontado por aqueles jovens, porque na verdade o que aqueles jovens estavam fazendo não era afrontando Eliseu, eles não estavam brincando com a calvície de Eliseu simplesmente, estavam brincando com o ato de Deus de levar Elias para o céu. Se nós víssemos algo acontecendo hoje, que saiam ursas e comam vocês, o que vocês iam achar? Sejam honestos, bora. Vocês iam falar: nossa, que horror. Sabe por que a gente diria isso? Porque nossa maneira de pensar, ela é desequilibrada. Nós não entendemos o Senhor. Nós não entendemos quando Deus tem que ser muito firme, quando Ele pode ser calmo. Vocês entenderam? O Senhor Deus pode lançar um raio e acabar com a pessoa na hora, que Ele fez com alguém quando tocou a mão na arca. Foi ou não foi? Mas Ele pode cuidar de uma criancinha que está lá, a mãe necessitando de uma criança que acabou de morrer. Peraí que eu vou arrumar um jeito de você ter de volta o seu filho. Pode ou não pode? Nós não temos essa cabeça. Para nós só é bom quando só fala manso. Já perceberam isso? Porque nossa cabeça é ruim. Tá? E realmente é isso que enfatiza, né? Aqueles jovens não estavam caçoando da autoridade profética de Eliseu. Eles estavam caçoando ao Deus em que Eliseu servia. E isso não poderia passar impune. Até porque ele tinha que manter a sua autoridade. E tivesse esse ato se mantido impune, muito provavelmente Eliseu não teria essa influência, essa autoridade perante o povo. Você quer falar, Sara? Nós vemos aqui que essas crianças, elas não tinham sido ensinadas a respeitar os seus pais. Então elas também não poderiam respeitar a Deus.
Porque quando uma criança ela é ensinada a respeitar os seus pais e as suas autoridades, ela terá esse mesmo respeito por Deus. E aqui no parágrafo da página 237, diz assim: deve-se mostrar reverência pelos representantes de Deus, os pastores, os professores e os pais, que são chamados a falar e agir em seu lugar. No respeito que a eles se mostre, Deus é honrado. Aqui na escola nós aprendemos isso diariamente. Se nós respeitamos os professores, nós iremos respeitar a Deus do mesmo jeito. Se um professor dá uma ordem para mim e aquela ordem eu esqueço, eu deixo para depois, ou eu não dou importância, a mesma coisa eu farei com a obra de Deus. E nós sabemos o quão perigoso é isso, porque com a obra de Deus não se brinca. Então, se nós temos respeito por Deus, é porque nós aprendemos a ter, se nós temos respeito pelas nossas autoridades aqui, nós também teremos respeito por Deus. Desculpa. E isso que a Sara está falando é algo muito importante, né? E essa deve ser o objetivo, uma função que os pais devem exercer sobre os seus filhos. Fazerem com que eles tenham um senso de reverência para o Deus que eles servem, né? Até os anjos, que são perfeitos, eles cobrem o rosto ante a face do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a reverência é essencial. E esses primeiros passos, essas metodologias devem ser ensinadas justamente com os pais em suas casas, nos seus lares em si, né? Sim. Só uma questão ainda sobre a bondade. A diferença que tem entre ser bom e ser bonzinho, né? Entre ser alguém que é bom porque uma hora ou outra eu vou precisar da sua ajuda, então eu vou fazer isso. Mas quem é bom não, realmente é movido por princípios. Movido e onde aquela questão de não passar pano, né? Não permitir atitudes erradas. Quem é bom se mostra amoroso para com todos, né? Até porque bondade transmitida só para com alguns não é amor, e sim egoísmo. Vocês estão falando sobre alguns frutos do Espírito do Senhor. Vocês estão falando sobre bondade, o livro também, a Sarinha também destacou, né, falando sobre a reverência, o respeito. E aqui o livro vem trazendo que isso é uma graça do Espírito que é concedida. Mas existe uma coisa importante sobre a reverência, a cortesia, a bondade. Diz que elas devem ser cuidadosamente acariciadas, elas devem ser cultivadas. E isso me fez lembrar de uma situação muito engraçada. Quando a Rebequinha, ela vê a gente assim, por exemplo, nós criamos um hábito de tudo a gente fala Deus, né? Caiu a caneta no chão, ai meu Deus. E aí ela vê a gente falando o nome de Deus em vão, e ela diz logo, não pode falar o nome de Deus em vão. Ela nos lembra disso. O que é isso? Ela está sendo exercitada a manter reverência, a manter o respeito e o nível que Deus precisa ter de nós, pecadores. Então, esse estímulo a qual Rebeca é colocada de cultivar essa reverência na alma dela, deve ser o estímulo que nós também devemos ter. Devemos sempre nos estar corrigindo. Não posso, preciso me lembrar dessa situação. Preciso. Aqui diz no parágrafo que a cortesia deve ser cultivada. E diz que os seguidores de Cristo não podem ser ríspidos, desamáveis e descorteses, porque isso só mostra que não tem aprendido de Jesus. Não tem cultivado na alma essa graça, essa cortesia. E nós precisamos aprender a desenvolver, né? Exercitar isso. Aqui no capítulo 4 vem nos falando alguns dos milagres que Deus usou Eliseu para assim fazer esses milagres, né? E aqui logo no capítulo 4, no início, vem falando sobre uma certa mulher, que ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, o qual veio a falecer. Essa mulher, ela tinha 2 filhos e encontrava-se com uma dívida, e aqueles credores ali estavam querendo que ela pagasse aquela dívida, né?
porque se ela não pagasse, os filhos seriam levados como escravos, né? Eu pergunto, Eliseu tinha alguma coisa a ver com isso, Júnior? Era Eliseu o credor? Não. Era Eliseu que estava devendo? Não. Então essa mulher ela foi até Eliseu. Mesmo Eliseu não fazendo parte desse contexto, desse assunto, essa mulher foi em busca do auxílio de Eliseu. E qual será que foi a resposta do profeta Eliseu perante essa situação em que ele se encontrava, né? Fala que a resposta de Eliseu perante isso foi o seguinte: que te hei de fazer? Em outras palavras, em que eu posso te ajudar? Isso é muito interessante para um profeta, né? Para uma pessoa se mostrar compassivo, misericordioso, amoroso pelas causas das outras pessoas. Então Eliseu perguntou: dize-me o que tu tens em casa? Essa mulher disse: eu não tenho nada não, a não ser uma botija de azeite, né? Então Eliseu, ele agora dá algumas instruções para que aquela mulher pudesse fazer. Essas instruções deveriam serem feitas minuciosamente, porque era uma prova de fé. Aquela mulher deveria fazer essa prova de fé para que o milagre pudesse acontecer. Então, Eliseu falou, né? Pede aos teus vizinhos que ajuntem algumas panelas, alguns vasilhames, e depois você começa a despejar o azeite ali, e você vai ver o milagre acontecer. Nós podemos notar que quando essa mulher começou a colocar os vasilhames, os seus filhos ajudaram. Então, os filhos, por influência da mãe, também depositaram sua fé que o milagre iria acontecer. E isso é muito importante, né? A influência que a mãe traz para com os seus filhos, né? E podemos notar algo muito interessante. Aquela mulher disse que só tinha o quê? Um vasilhame, né? Um vasilhame de azeite em cima, uma botija de azeite, né? E nós podemos notar um princípio aqui, que Deus trabalha usando aquilo que já temos. Ele tomou o que ela possuía e depois pôs sua bênção ali no mesmo. Essa é a metodologia que Deus trabalha com as pessoas, né? E nós podemos ver que realmente aquele milagre aconteceu. Aquela botija, que era um sinal de extrema pobreza, agora foi usado pelo Senhor para suprir todas as necessidades daquela mulher. E um ponto que me chamou a atenção, David, é a questão que o profeta fala para a viúva não pedir pouco. Ele fala, vai e pede para as tuas vizinhas, e pede bastante. Uhum. Tem muita questão, às vezes, de você limitar um pouco o poder de Deus. Você, às vezes, necessita de algo, mas acha, não, Deus só vai me dar até certa quantidade. O que eu necessito mesmo, não vai... E às vezes acaba recebendo o que você pede. Exatamente. Além de nós não sabermos orar, nós também não sabemos pedir. Então, que nós possamos ousar pedir mais ao Senhor, né? Sim. Agora, entrando na questão da mulher sunamita, onde diz que o profeta, vez ou outra, ao caminhar em suas viagens, ele parava em uma casa e parava ali vez ou outra, e a mulher, juntamente com seu marido, decide fazer uma casa, um quarto ali para ele. E é interessante, onde ela vai contando os detalhes de como ela estava organizando o quarto, né? No capítulo 19, o profeta de paz, onde o parágrafo começa dizendo o seguinte: o espírito de bondade que habilitou Eliseu a exercer uma poderosa influência. No meio do parágrafo fala o seguinte: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar, para este retiro, Eliseu muitas vezes se dirigiu, agradecido por sua quietude e paz. E Deus não se esqueceu da bondade da mulher. Algo interessante, a gente vê a questão de Deus usando os agentes humanos, de como Deus trabalha. A gente vê com Eliseu, onde ele estava ali, com Elias, onde Deus pega Elias e leva para alguém que estava necessitado. E logo depois a mulher que estava necessitada também ajuda ele. E o engraçado, como tem esses dois paralelos, onde o agente
usado por Satanás sempre é para trazer ruína, para trazer desgraça, com os agentes de Deus é diferente. Só para trazer bênção, né? Sim. Nós podemos ver que a bondade dessa mulher mostrada para com Eliseu, ela recebeu o quê? Bondade também. E qual foi a bondade, a gentileza, algo que aconteceu na vida dela por intermédio do Senhor atuando por meio de Eliseu? A gente vê a questão do filho dado a ela. Então, ela era estéril, seu marido já era velho. E também, logo após isso, logo após esse ato de bondade dado por Deus a esta mulher, teve outro ato de fé também, uma prova de fé para ela, com o seu filho que ela acabou perdendo, mas Deus logo traz de volta. E a gente vê também outra semelhança com o ministério com a vida de Elias, é a questão do galardão de profeta, o galardão que esta mulher recebeu, que a viúva recebeu. Então, o interessante, você ao se aproximar de um homem de Deus, como está dizendo aqui a leitura, onde vem frisando quase cada parágrafo que nós lemos, onde fala um homem de Deus, e a gente vê o quão benéfico é você estar junto ali. A gente vê também quão benéfico era para os estrangeiros estar ao povo de Israel. Então, é realmente algo para a gente pensar e para a gente ficar meditando sobre isso. Exatamente. E o interessante é que nesse relato, quando Eliseu disse, olha, daqui a 1 ano, tu vai ter um filho, você vai ficar grávida, você vai conceber em si, né? E qual foi a atitude dessa mulher? Ela disse o quê? Não mintas a tua serva. E logo no verso 17, não fala nem que a resposta que Eliseu deu a ela. No verso 17 já diz o seguinte: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Então, realmente, o impossível aconteceu, né? Nós podemos notar que realmente as coisas possíveis pertencem aos homens, mas as coisas impossíveis pertencem aos homens que depositam sua fé em Deus. Agora, David, se tem algo também que nós não podemos tirar da vida de Eliseu, é que ele foi um tipo de Cristo. Sim. Ele, em seu ministério, a gente vê a questão da cura e o ensino. A cura, onde a gente vê ele curando até mesmo águas, né? Vemos ele curando, ressuscitando o garoto. E também o ensino, onde a gente também está envolvido nisso, né? Onde a gente vê como que ele trabalhava no ensino, né, em sua época, né? Realmente, nós analisando a vida de Eliseu, nós podemos ver realmente o ministério de Jesus sendo atuado. Porque Eliseu vivia de escola em escola ensinando ali os discípulos, os profetas, né? Jesus vivia ensinando também. Eliseu era um profeta que operou muitos milagres por meio do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus operou muitos milagres também. Nós podemos ver a essência, um caráter bom que Eliseu tinha, e o nosso Jesus Cristo também, um caráter perfeito e excelente, né? Sim. Só a questão do ensino, né? A questão de como ele trabalhava com as escolas de profetas, né? E é muito, muito grandioso saber que os dias de hoje também está firme essa forma de trabalho, essa forma dirigida por Deus realmente, e que nós estamos todos envolvidos nisso. A partir do verso 38 em específico, vem nos falando um relato, outro milagre em si que Eliseu operou, né? Fala que nesse tempo havia fome ali em Israel e estava reunido junto com Eliseu os próprios discípulos ali, os profetas, né? E como havia fome, ele pediu para que alguns pudessem buscarem algumas ervas no campo para prepararem ali um molho, alguma coisa especial para eles comerem, né? Ou tomarem em si. Mas fala que logo após que eles terminaram de preparar aquela sopa e o primeiro foi provar ali, ele gostou, Júnior? Não. Ele falou o quê? Eu estava envenenado, né, a panela. Estava envenenada?
vem falando que ele disse morte na panela, né? De tão terrível que estava aquilo, né? E fala que ele pediu um pouco de farinha para colocar ali dentro da panela, e aquela panela, digamos assim, aquela sopa foi purificada e eles puderam tomar aí, né? Fazendo uma analogia, nós podemos ver que muito provavelmente eles pegaram ervas ali, e a partir do verso 42, Júnior, aqui vem falando sobre o último milagre aqui relatado no capítulo 4, né? Onde foi aquela multiplicação em que Eliseu operou. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Mais uma vez nós podemos ver a semelhança do ministério de Eliseu com Jesus Cristo, onde fala que Eliseu, em um certo momento, para alimentar 100 homens, eles tinham 20 pães e algumas espigas verdes, né? Sim. E também pães das primícias, né? Das primícias que ele havia ganhado de um certo homem que veio de Baal Salisa, né? E o que ele fez, Júnior? Então nós podemos ver que ele havia recebido esse presente desse homem, né? Que veio de Baal Salisa, e ele operou esse milagre, né? Com tantos poucos recursos, ele operou, fez com que aquilo multiplicasse em específico, né? E essa é a obra que Deus faz. David e Júnior, eu acho essa história muito bonita. Dias atrás a gente falou sobre fé. E esse é um assunto que move muito meu coração. E a gente vê aqui nesse relato da multiplicação daquele alimento com Eliseu, algo que aconteceu na vida de Jesus quando ele teve que multiplicar os poucos pães e alguns peixinhos ali para uma multidão. Olha os passos para o milagre acontecer. O servo de Eliseu perguntou, mas como, meu senhor, com as minhas palavras, né? Como, meu senhor, eu vou distribuir essa comida para esse tanto de gente? Mas ele deveria apenas cumprir o que Eliseu tinha falado. Os discípulos também, em um determinado momento, eles falaram, mas mestre, é pouca comida, olha essa multidão. E aqui eu tiro uma lição. A gente não precisa ver o resultado primeiro para obedecer. Primeiro a gente obedece, depois Deus mostra o resultado. E vieram muitas bênçãos, a gente vê que nunca faltou comida. Pelo contrário, Deus fala que ia sobejar, e sobejou mesmo. E olha o parágrafo que eu achei muito bonito, que é o último, que diz assim, que ninguém gaste tempo, é o último parágrafo desse capítulo 1, Profeta de Paz, que ninguém gaste tempo em deplorar a escassez de seus recursos visíveis. Em outra palavra, que ninguém gaste tempo ficar se lastimando, olhando, mas não tem jeito, olha esse pouco, é isso, olha, parece impossível Deus fazer alguma coisa por mim. Diz assim, as aparências podem não ser prometedoras, mas energia e confiança em Deus desenvolverão recursos. Glória a Deus por isso. Ele multiplicará por sua bênção a dádiva que lhe é dada, que lhe é levada com gratidão e oração, como multiplicou o alimento dado aos filhos dos profetas e à multidão cansada. Siga os passos e espere o milagre de Deus. Mesmo que você olhe para a sua realidade e veja, não, é impossível, não tem mais jeito. Deus, o que Deus vai fazer aqui? Já estou no fundo do poço. Não, Deus ele tem jeito para todas as coisas e ele pode operar um milagre. Não espere ver o resultado. Primeiro obedeça. Siga ali o caminho que Deus mostra e aguarde o seu milagre. Então, David, aí nós podemos ver Deus trabalhando com pouco, trabalhando com poucos recursos, né? Agora, quem dirá com pessoas, né? Com a gente, com os seus filhos, o quão ele não trabalha e não multiplica as bênçãos, os talentos, as habilidades, tudo. Que nós possamos, assim como Eliseu, ter fé nisso realmente. A professora Joana quer comentar? Sim, porque esse comentário da Paulinha me motivou a mostrar algo muito importante. Porque isso é uma promessa de Deus e é tão real porque nós vivemos isso. Eu sei que a cada dia que nós nos reunimos naquele refeitório, Deus cumpre essa promessa que está escrito aqui, no parágrafo que começa assim, é a graça de Deus,
Aqui diz assim, ó, é a graça de Deus sobre a pequena porção que a torna absolutamente suficiente. A mão de Deus pode multiplicá-la ao cêntuplo. Você tem noção do que é isso? Isso é uma promessa de Deus. A sua porção, que é tão pequena aos seus olhos, aqui diz que Deus pode multiplicá-la ao cêntuplo. Eu vejo isso acontecendo a cada doaçãozinha que alguém vai dando. Às vezes as pessoas mandam um comprovante para mim e dizem assim, irmã, é só o que eu posso nesse momento, eu sei que é pouco, mas Deus multiplica aquilo no cêntuplo. E os nossos missionários são sustentados. Eu vejo a pequena porção que é colocada na nossa mesa todos os dias se multiplicando, se multiplicando. É a promessa de Deus. E aqui continua dizendo, de seus recursos ele pode estender uma mesa no deserto. Como nós precisamos acreditar nisso? Como nós precisamos ter isso dentro do nosso coração? Pelo toque de sua mão ele pode fazer avultar a minguada provisão, tornar suficiente para todos. Foi seu poder que multiplicou os pães e as espigas nas mãos dos filhos dos profetas. Que nós tenhamos isso na nossa mente. A promessa de Deus é a pequena porção. Ele pode multiplicar ao cêntuplo. E o Deus que operou tantos milagres por intermédio de Eliseu é o mesmo Deus que está disposto a operar os mesmos milagres em nossas vidas. Isso é nós depositarmos nossa total fé e confiança em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, meu Pai, por esses preciosos ensinamentos que o Senhor assim nos concedeu. Esteja iluminando cada pessoa, meu Pai, que o Senhor possa estar derramando o Espírito Santo sobre cada um de nós e nos ajudando a colocar em prática esses preciosos ensinamentos. Ilumina nossos corações sempre, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Até amanhã.